Sem mais demora, peço que os irmãos abram comigo a Bíblia, por favor. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Esse capítulo é um capítulo bem conhecido dos irmãos da igreja. Nós vamos meditar sobre ele essa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Amém? Nos diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de gloriarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta para a igreja dos Filipenses, ele tem a intenção de agradecer àquela igreja pelo apoio que ele estava recebendo. Aquela igreja era uma das únicas igrejas em que Paulo havia passado que continuava ajudando o apóstolo. Eles mandavam dinheiro, eles mandavam mantimento, eles mandavam pessoas para visitar o apóstolo Paulo. Então ele tem a intenção de mandar essa carta para a igreja dos Filipenses com o intuito de agradecer. E se nós analisarmos todo o contexto da carta de Filipenses, nós vemos que ela também é considerada por muitos como a carta da alegria. Ela é assim chamada, a carta da alegria. Só que se nós olharmos as condições em que o apóstolo Paulo se encontra quando ele escreve essa carta, para nós é muito difícil pensar em como ela pode ser considerada como a carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta dizendo para os cristãos ali daquela igreja: olha, alegrem-se no Senhor. Nós lemos isso no início do capítulo 3 e nós vemos ele repetindo isso no capítulo 4. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. E talvez esse poderia ser o motivo dela ser considerada como uma carta da alegria. Mas naturalmente falando, para nós é muito difícil entender isso, porque quando o apóstolo Paulo escreve a carta chamada de alegria, ele está em um contexto que não parece nem um pouco alegre aos nossos olhos. O apóstolo Paulo está preso, sozinho. Ele escreve no capítulo 1 que ele nem sabe se ele vai continuar vivo ou não. Ele não tem certeza de como vai ser o amanhã. Ele não sabe como vai ser o seu futuro. O apóstolo Paulo, um homem que caminhava com o Senhor, um homem que teve um encontro real com Cristo, tinha absolutamente nenhuma certeza do que aconteceria com a sua vida. E ainda assim, ele conseguiu virar para aquela igreja e falar: olha, alegrem-se no Senhor. Pensar sobre isso pode ser contraditório para nós. Como, em um contexto completamente contrário ao nosso conforto, nós podemos nos alegrar no Senhor.
o que é que o apóstolo Paulo tinha experimentado de diferente, que fez que ele mesmo, em meio a esse turbilhão de coisas, sem nem saber se continuaria vivo, conseguia se deleitar no Senhor? É sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite. Se nós analisarmos toda a história do Evangelho, desde o começo, nós podemos separar 4 pilares: a criação, a queda, a redenção em Cristo Jesus e a consumação de todas as coisas que nós aguardamos. No início, quando Deus ele nos cria, nós fomos criados com um propósito específico. Se nós analisarmos a primeira pergunta do nosso breve catecismo, ele diz para nós que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse foi o propósito da criação de Deus quando ele faz o ser humano. Nós fomos criados como parte de um plano perfeito de relacionamento com Deus. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele faz uma diferenciação entre todas as outras coisas criadas. A Bíblia nos diz que Deus ele sopra na narina do homem e então o homem se torna alma vivente. A Bíblia também nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso porque Deus desejava se relacionar com o ser humano. Deus ele cria o homem dessa forma porque ele desejava ter um contato próximo com o ser humano. Mas isso dura muito pouco. Já em Gênesis 3 nós vemos que o pecado entra na história e então nós temos um rompimento do nosso vínculo com Deus. O homem é separado daquele relacionamento perfeito para o qual ele foi criado. Quando o pecado entra na história, nós somos separados de Deus. E era então necessário que algo nos fizesse ajuntar novamente. Nós sabemos que é a pessoa de Cristo. Mas quando o pecado entra na história e nós somos separados de Deus, o nosso anseio por algo mais pelo qual nós fomos criados, ele continua existindo dentro dos nossos corações. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, nos diz que Deus criou tudo apropriado ao seu tempo, mas colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Nós fomos criados com um anseio pela eternidade. Quando Deus ele cria o ser humano, ele coloca dentro de nós um desejo por aquilo que é eterno. Um desejo por sermos preenchidos por aquele que nos criou. Mas quando nós temos toda a bagunça que o pecado traz, nós então não conseguimos ser preenchidos por esse Deus. Nós não conseguimos mais sermos plenamente satisfeitos nesse Deus. O desejo que Deus coloca no nosso coração agora, ele é cheio e ele é suprido por várias outras coisas que não o próprio Deus Criador. Nós ainda ansiamos por algo. Nosso coração ainda deseja algo mais. Eu estou fazendo o meu 4º período da Faculdade de Filosofia. Em alguns momentos a faculdade é bem desafiadora para mim, porque faz com que eu questione muitos pensamentos acerca do Evangelho. Não que isso enfraqueça a minha fé, mas isso faz com que eu pense. E a filosofia, ela esbarra em algumas perguntas em que ela não consegue responder, a não ser pela fé. Tem um filósofo russo chamado Dostoiévski. E ele escreveu certa vez que existe dentro do homem um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Existe dentro de nós, desde a criação, um vazio que precisa ser preenchido. O nosso problema é que nós muitas vezes preenchemos esse vazio com tudo menos Cristo. Nós passamos por momentos de dificuldade, nós passamos por momentos de tristeza, nós passamos por momentos de desânimo,
Mas a nossa primeira busca é nos encher daquilo que muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Esse vazio que existe no nosso coração, somente Cristo pode preencher plenamente. Na nossa caminhada com o Senhor, durante a nossa vida, nós buscamos nos preencher com várias outras coisas. Nós perdemos o nosso tempo, nós gastamos a nossa energia, nós investimos muito em pessoas, em lugares, em relacionamentos, em situações, tudo para nos gerar um falso preenchimento, um falso conforto de que nós estamos satisfeitos. E o problema disso, o problema de nos enchermos com aquilo que não é da vontade de Deus, é que isso nunca vai ser o suficiente para nós. Nós sempre vamos precisar de algo mais. Se nós analisarmos a vida do apóstolo Paulo, nós vamos conseguir entender que ele só consegue, mesmo em meio a esse contexto, aconselhar aqueles irmãos a se alegrarem, porque ele experimentava isso na sua vida. Ele era plenamente satisfeito com Cristo. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos ser preenchidos pelo Senhor. Nosso coração caído, nosso coração inclinado ao pecado, sozinho não consegue ser preenchido pelo Senhor. Nós ainda somos completamente tentados e muitas vezes cedemos a nos enchermos de todas essas coisas. Então, como nós podemos, de fato, nos enchermos de Cristo e encontrarmos, então, essa plena satisfação no nosso Deus? O apóstolo Paulo nos mostra, pelo menos, duas coisas que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, nós precisamos nos despir do nosso próprio senso de justiça. Talvez nós vivamos hoje, assim como a antiga natureza do apóstolo Paulo. Nós lemos nos versículos 4 e 5 que ele diz: olha, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O apóstolo Paulo tinha motivos para confiar em si mesmo. O apóstolo Paulo tinha motivos para se sentir autossuficiente. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ele ainda vivia baseado no seu próprio senso de justiça. Um homem que cumpria todos os requisitos necessários para ser considerado como justo e como santo. Como ele mesmo disse, quanto à justiça que há na lei, o apóstolo Paulo era irrepreensível. E como pode um homem viver tão justamente e ainda assim ser um perseguidor da igreja? A antiga natureza do apóstolo Paulo, baseada na sua autossuficiência, no seu próprio senso de justiça, é muito parecida com a nossa em muitos momentos da nossa vida. Nós, durante a nossa caminhada com o Senhor, pode ser que nós nos preocupemos demais com parecer justo e santo aos olhos dos outros, quando na verdade Deus exige de nós um coração reto e quebrantado. Nós estamos estudando com os jovens ali na igreja o Sermão do Monte. E nós demos início em Mateus capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças. E algo que foi muito importante nós ressaltarmos é que quando o Senhor Jesus ele senta com seus discípulos, com toda aquela multidão para proferir o Sermão do Monte, muitas pessoas pensavam que Jesus estava falando sobre atitudes que ele queria que as pessoas tivessem. Olha, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os mansos. Mas na verdade o Senhor Jesus ele não estava preocupado com o comportamento daquelas pessoas. O Senhor Jesus estava preocupado com o caráter daquelas pessoas.
as bem-aventuranças refletem para nós qualidades e características de um verdadeiro cristão. Sabe por quê? Deus, muito antes de estar preocupado com o seu comportamento, ele se preocupa com o seu caráter. Muito antes de Deus se preocupar com a sua conduta, ele se preocupa com o seu coração. O apóstolo Paulo tinha uma conduta irrepreensível e ainda assim era perseguidor de Cristo. O apóstolo Paulo era um homem justo e por muitos considerado como santo e ainda assim perseguidor de Cristo. Deus, muito antes de estar preocupado com a sua conduta, ele se preocupa com o seu coração, com o seu caráter. A verdade é que quando nós pecamos, nós estamos deixando claro para onde o nosso coração está inclinado. Nós lutamos muitas vezes para corrigir o nosso comportamento, para corrigir as nossas atitudes, para corrigir a nossa conduta, mas nós não redirecionamos o nosso coração. O processo de santificação que nós vivemos, ele é sim importante, mas a nossa santificação, ela não deve tomar o lugar do nosso Deus. Isso pode parecer confuso para os irmãos. Entendam, nós precisamos sim lutar contra o pecado e buscar a nossa santificação, mas nós só conseguimos vencer o pecado com algo maior do que o pecado. E esse algo, ou melhor, esse alguém é o próprio Cristo. Todas as vezes em que você se depara com o pecado, todas as vezes em que você cai, todas as vezes em que você erra diante do Senhor, sonde em primeiro lugar o seu coração. O pecado, ele não é somente aquilo que você faz, mas ele também é o que leva você a fazer aquilo que você fez. O primeiro conselho do apóstolo Paulo para nós é nos despirmos do nosso próprio senso de justiça. É nós abrirmos mão de querermos parecer corretos e santos demais diante das pessoas. Deus não quer filhos perfeitos, Ele quer filhos que o amem de todo o seu coração. Quando nós fomos resgatados pelo Senhor, nós não fomos resgatados para vivermos uma vida perfeita. O Senhor sabe das nossas limitações. Ele nos encoraja a lutarmos contra o pecado. Mas a nossa primeira busca deve ser glorificar ao Senhor e alegrarmos. O título do capítulo 3 de Filipenses é A Verdadeira Justiça. O apóstolo Paulo sabia que ele precisava, depois desse encontro com Cristo, abandonar essa justiça própria. Nosso problema é que, muitas vezes, com o foco meio embaçado, nós buscamos mais lutar contra o pecado do que amar o nosso Deus. Se nós pecamos porque nós amamos o pecado, nós precisamos vencer isso, amando cada vez mais o Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz que Deus prova o seu amor por nós. Quando Cristo morreu no nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós vivemos debaixo do nosso próprio senso de justiça, pode ser que em alguns momentos a gente ache que nós somos um pouco mais merecedores da graça. Em muitos momentos durante a minha caminhada com o Senhor, tive momentos de altos e baixos, e nesses momentos de baixa, a gente se sente um pouco mais inferior. A gente acha que a gente é um pouco menos merecedor da graça de Deus. E eu tenho uma péssima notícia para os irmãos. Nós nunca seremos merecedores disso. Mas eu tenho uma boa notícia também. Nós fomos alcançados por graça. Não depende de nós. Nós não seremos nunca merecedores dessa graça. Mas ainda bem que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores.
e nos deu a chance de vivermos uma nova vida. Como eu disse, eu não quero excluir a sua responsabilidade. Nós precisamos sim lutar contra o pecado. Nós precisamos sim buscar uma vida de santidade diante do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós já vencemos sobre o pecado por causa da pessoa de Cristo Jesus. Esse é um dos conselhos do apóstolo Paulo para nós. Para nós encontrarmos a plena satisfação em Deus, nós precisamos abrir mão do nosso próprio senso de justiça. E não só isso, mas quando nós entendemos isso, nós começamos a buscar então mais a Deus, nós conseguimos chegar na nova natureza do apóstolo Paulo. No versículo 7 ele diz: olha, antes eu que considerava ser santo e justo, tudo isso que para mim era lucro, agora eu considero como perda por causa de Cristo. A partir do momento que nós entendemos quem Deus é e a dimensão do amor que nós fomos alcançados, nós podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, nada mais importa. Todas as outras coisas precisam ficar em segundo plano. Tudo aquilo que nós abrimos mão, todas as renúncias que nós fazemos, são consideradas como perda para nós ganharmos a Cristo. Paulo ele ainda nos ensina mais. Todos nós que sabemos que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo e vivemos de acordo com a vontade dele, precisamos renunciar. O apóstolo Paulo nos ensina a renunciar de uma forma diferente. Muitas vezes nós precisamos, durante a nossa caminhada, abrir mão de certas coisas. Precisamos abrir mão do nosso orgulho, precisamos abrir mão de pessoas, de ambientes, de situações. Precisamos abrir mão de várias coisas, mas em muitos momentos essas renúncias que nós fazemos, elas nos causam pesar. É como se nós pensássemos que abrir mão disso por causa disso. Eu realmente tive que mudar a minha vida por causa disso. Mas o apóstolo Paulo ele nos ensina a renunciar de uma forma diferente. Ele nos ensina a olhar para as nossas renúncias com um olhar de alegria também. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós deixamos para trás, quando nós olhamos para aquilo que nós abrimos mão, nós vemos que aquilo de nada tem valor se comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: considero tudo como perda por causa de Cristo, no versículo 7. E então no versículo 8, ele talvez pensa melhor e diz que na verdade tudo é perda se comparado à sublimidade de Cristo. Ele olha para as renúncias que ele fez, ele olha para as coisas que ficaram para trás e ele as considera como lixo para poder ganhar a Cristo. Cristo e somente Ele é o que nós precisamos e nos preenche de forma suficiente. Nós só conseguimos dizer como o apóstolo Paulo que nós nos alegramos no Senhor em qualquer situação quando nós entendermos que nós precisamos ser plenamente satisfeitos. Isso não tira de nós a possibilidade de passarmos por momentos ruins. Estarmos plenamente satisfeitos em Deus não nos garante uma vida 100% tranquila. Para aqueles que talvez tenham mais tempo de caminhada com o Senhor, sabem que nem sempre, em todos os momentos, é só coisas boas, só bênçãos. Mas assim como o apóstolo Paulo, nós também poderemos dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é o suficiente para preencher as nossas vidas. Independente da tristeza que nós passamos, independente de como está o nosso coração, independente de como estão as coisas à nossa volta, independente das situações que nos acontecem, Cristo é suficiente para nos deixar plenamente satisfeitos.
no próprio Deus. O seu passado já não importa mais. As coisas que você fez já não importam mais. O seu senso de justiça, tudo aquilo que você perdeu, é considerado como lixo. Cristo é o único que pode ser considerado para nós. Todo o vazio que existe dentro do ser humano, todo o espaço que precisa ser preenchido dentro de nós, encontra suficiência na pessoa. Todas as crises que nós vivemos, todas as ansiedades que nós enfrentamos, tudo isso perde o sentido quando nós chegamos mais perto. A partir do final do versículo 8 em diante, nós temos as recomendações que nós precisamos de fato buscar. O apóstolo Paulo, depois de considerar tudo como perda, ele diz, olha, o que eu quero é ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha justiça própria, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando nós nos esvaziamos dessa justiça, quando nós renunciamos àquilo que precisa ser renunciado, quando nós buscamos conhecer e amar cada vez mais o nosso Deus, nós podemos então declarar, assim como os versículos finais que nós lemos, o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição. Conhecer a Cristo, ser participante do seu sofrimento, para nós então experimentarmos uma nova vida. Dessa forma nós conseguimos entender o porquê a carta de Filipenses ela é conhecida como a carta da alegria. E por que o apóstolo Paulo, mesmo em meio a esse caos e a essa situação de prisão e possível morte que ele estava enfrentando, ele ainda consegue recomendar que nós sejamos felizes. Paulo encontrou a plena satisfação. Independente do momento em que você enfrenta, independente de como estão as coisas na sua vida, independente das circunstâncias, você se depara e às vezes você pensa que não existe uma outra alternativa. Eu quero te dizer que ainda assim existe uma esperança. Cristo Jesus, aquele que é o responsável por nos reconectar com Deus, Ele nos limpa de todo o pecado e nos dá a possibilidade de vivermos uma vida nova em comunhão com o nosso Deus. Paulo, conhecendo esse Deus e amando de todo o coração, experimentou a verdadeira alegria. Alegria de saber que tudo pode ser uma oportunidade para o avanço do Evangelho. Alegria de viver a vida em Cristo e por isso a morte ser vista por Ele como lucro, por nos aproximar ainda mais do nosso Senhor. Alegria de conhecer um Deus que preenche o vazio do nosso coração com graça, com amor e com misericórdia. Alegria de conhecer um Deus que era o seu sustento em todos os momentos, podendo então falar como ele falou em Filipenses no capítulo 4, versículo 13. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É essa alegria que inunda o nosso ser. É essa alegria que faz com que todas as outras coisas percam sentido. É isso que deve motivar a busca da nossa vida. Conhecer mais o Senhor, glorificá-lo cada vez mais e nos alegrarmos nele. Assim nós voltamos ao princípio fundamental pelo qual nós fomos criados. Quando nós conseguimos de fato buscar isso com o nosso coração verdadeiramente inclinado para o Senhor, aí sim nós podemos cantar assim como nós cantamos aqui essa noite. Meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O nosso prazer
só pode ser pleno se estiver em Deus. Precisamos nos despir da nossa justiça própria. Precisamos renunciar àquelas coisas que nos afastam do Senhor. E precisamos buscar conhecer mais a Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Para nós concluirmos, eu falei que o Evangelho se divide em 4 pontos: a criação, a queda, a redenção e a consumação que nós aguardamos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o próprio apóstolo Paulo nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O meu convite para nós essa noite é: devemos buscar conhecer mais esse Deus que nos alcançou. Devemos buscar amar cada vez mais esse Deus que nos alcançou. A luta contra o pecado se torna muito mais fácil quando nós sabemos o que está em jogo. As coisas que antes nos causavam prazer, as coisas que antes nos satisfaziam, as coisas que antes preenchiam o nosso coração, elas ficam muito mais insignificantes quando nós sabemos o que é oferecido para nós através da pessoa de Cristo. O próprio capítulo 3 de Filipenses, nos capítulos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado viver totalmente dessa forma. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 20, ele, no final desse capítulo 3, nos diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos resgatados por Cristo para vivermos essa nova vida, glorificando a Ele, sendo plenamente satisfeitos nele. Mas não apenas isso. Ele é tão bom que ainda nos garante a possibilidade de vivermos esperançosos por uma vida que nós ainda vamos alcançar. Nós vivemos o chamado, uma expressão conhecida como já, mas ainda não. Nós já experimentamos muitas coisas boas por causa de, mas ainda não é o completo. Ainda tem coisa melhor. Vai chegar o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor, em que nós estaremos com o nosso Senhor para todo sempre. E aí sim, tudo aquilo que passou fica para trás, para nós vivermos com o nosso Deus eternamente e aproveitarmos essa alegria que só Ele pode encher o nosso coração. Queria convidar os irmãos para nós orarmos juntos, mais uma vez. Ajude nessa caminhada, para que o Senhor nos ajude a redirecionar o nosso coração, para que o Senhor nos ajude no nosso processo de santificação, mas que, acima de tudo, nós possamos buscar amar o Senhor e conhecê-lo cada vez mais. Vamos orar.